Adorado seja o nome de Jesus em todo o tempo. É por isso que estamos aqui, Senhor. Nós não temos uma notícia que sai no jornal hoje e vai para a lata do lixo amanhã. Não, Senhor. Nós temos uma notícia eterna. E a notícia eterna é que o Senhor reina. Amém, Senhor? Que o Senhor reina, que a Tua presença reina em todo o tempo, Senhor. Senhor, o Senhor Jesus disse um dia que o meu reino não é deste mundo. Então nenhum reino deste mundo pode mudar o reino de Deus. Nenhuma movimentação dessa terra pode mudar o seu propósito. Nenhuma, Senhor. Ainda que haja decepções em nossos corações, ainda que haja tristeza em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, o teu reino não é deste mundo, tu disseste. Então nenhum reino dos homens, Senhor, pode ofuscar o reino de Deus. Deus, Senhor, não nos fará, como disse George Whitefield, o Senhor não nos fará passar pelo fogo se não houver algo para ser purificado. Por isso nós queremos ser purificados com a Tua glória, purificados com a Tua santidade, purificados com a Tua presença nesses dias. Fala aos nossos corações, Abba. Fala aos nossos corações neste dia, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, bom início de tarde para você. Queridos, qual foi o maior desafio que você acha que Davi teve? Né? Pastor Aloysio Moraes fala uma coisa muito interessante. Qual foi o maior desafio que Davi teve no seu ministério? Foi matar o gigante? O maior desafio foi matar o gigante, Mica? Não. Foi matar o gigante? Não, foi não matar Saul. O maior desafio de Davi não foi matar o gigante, foi não matar Saul. Porque matando Golias, ele se mostrou um herói imbatível, guiado por Deus. Mas não matando Saul, ele demonstrou o amor de Deus. Às vezes a gente demonstra guerra, mas não demonstra o amor. Não matando Saul, ele se tornou grandioso. Matando Golias, ele se tornou grande. Mas não matando Saul, ele se tornou grandioso. E não adianta ser grande e não ser grandioso, gente. Amém? Não adianta ser grande e não ser grandioso. Então, Deus nos chamou para ser grande, mas também para ser grandioso. Mas é pecado querer ser grande? Não. Mas tem um caminho para ser grande. Deus disse que o maior seja como o menor. O maior seja servo de todos. Então o Senhor nos ensinou que o maior deve servir sempre. O maior sempre ele deve servir, sempre deve estender a mão. Então eu meço a grandeza de um homem pelo nível de misericórdia, pelo nível de justiça que ele caminha. Né? Claro, a nossa justiça ela não é como um trapo de imundícia, a nossa justiça é a justiça de Deus. Então é muito claro isso, querido. O que é que nós temos que fazer nesses dias, pastor? Nós precisamos, como diz um precioso homem de Deus, nós estamos aplaudindo os bons que fazem o bem e repreendendo os maus que fazem o mal. Tem gente boa que faz o bem, mas tem gente mal que faz o mal, né? Então, o Senhor está tocando. As pessoas... Irmão, a gente está pregando aqui faz 40 dias nessas lives. Eu nunca fui um cara assim de muita live, não. Eu quase nunca fazia isso. Mas quando essa pandemia começou, o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração. E ele começou a falar. Irmão, primeiro, ele falou que ia fazer. Sábado passado eu estava aqui ministrando, eu pedi para o Micael me dar uma espada ali, uma espada que eu ganhei de um homem do Exército Brasileiro. Uma espada e quando eu ganhei essa espada foi feito um ato profético. Eu estava numa conferência do Famintos por Deus, do pastor Bertelli, lá em Naviraí. E um grupo de pastores, uns 200 pastores se reuniram, me deram essa espada, oraram por mim e disseram, Deus está te entregando algo, Luiz. Essa espada, quando você desembainhar, a guerra, haverá assim, guerras nas regiões celestiais. Eu digo, ok. Eu peguei aquela espada e abri no sábado passado aqui e disse, olha, Deus vai fazer coisas. E está aí, Deus está fazendo. Uma semana nós já perdemos 2 ministros, né? Já saiu 2 ministros. O ministro da Saúde e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, da Segurança Nacional, né? Porque, irmão, ele é Jeová Rafa, ele é o Deus da saúde, né? Ele é o Tsekenedu, é o Deus da justiça. Então Deus está acima de todas as movimentações humanas. Nós estamos dizendo aqui, né? Estamos dizendo aqui, o que vai mudar o Brasil não vem da direita nem vem da esquerda, vem do alto. Então se apegue com Jesus, se apegue com Jesus, né? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui.
O meu reino não é deste mundo, Jesus disse. Então nenhum reino deste mundo pode mudar a movimentação do reino de Deus. Mas para que tanta dificuldade, pastor? Tanto fogo que a gente está passando. George Whitefield fala uma frase interessante. Ele diz: Deus não fará a gente passar pelo fogo se a gente não tem algo para purificar. Se Deus está passando o Brasil pelo fogo, passando os governos pelo fogo, passando a igreja, que eu acho que é a mais importante disso tudo, pelo fogo, é porque nós temos algo para ser purificado ainda em nossas intenções, no nosso coração, né? Então, é isso. Agora, claro, as pessoas ficam falando, mas vocês ficam puxando aí sim, vocês ficam apoiando o presidente, fazendo coisa errada. Não, gente, a gente apoia a decisão, a gente apoia o Brasil. Agora, veja bem, sim, deixa eu falar o que eu tenho que falar. Se um presidente que se posiciona contra o aborto publicamente, um presidente que se posiciona contra a ideologia de gênero publicamente, um presidente, né, que convoca uma nação para jejuar, um presidente que declara publicamente que Deus está acima de todos, meu irmão, ele tem sim o meu respeito, ele tem sim a minha admiração e tem sim a minha honra. Sim, se ele colocou Deus acima de tudo, ele tem a minha honra. Agora, se ele colocou Deus acima de tudo, deixa Deus trabalhar. Deus está fazendo. Se você diz que Deus está acima de todos, Deus está acima de todos. Deus está acima do Brasil, irmãos. Deus está acima da nação. Deus está acima de qualquer governo da terra, né? Esse não é o slogan. Agora, veja bem, o que a gente... Não tem como não ter admiração, não tem como não ter honra. Eu tenho sim. Eu tenho admiração, eu tenho respeito e tenho honra por um homem que declara que Deus está acima de tudo, que declara um jejum nacional para os cristãos, que se posiciona contra o aborto, que se posiciona contra a ideologia de gênero. Ele tem sim o meu respeito. Pode ser falho, pode ser pecador, pode ser fazendo coisas erradas, mas se ele declara que Deus está acima de tudo, até ele vai ser vítima, né, dessa palavra. Então, assim, quer que a gente fala aqui que tudo que você declara nas regiões celestiais, toda sentença, você é provado por toda sentença que você já libera, né? Hoje o pastor Cote postou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que ele já sobreviveu uma facada pela frente e agora sobreviveu uma facada por trás, pelas costas, né? E se Deus está nesse propósito, nós vamos sobreviver, irmão, né? Não dá para ficar como abutre agora, né, sobrevoando todo esse emaranhado de corrupção. Não dá mesmo, né? Toda esta guerra, eu acredito, porque ela veio pela oração da igreja. A igreja, irmão, ela é profética, pastor Buracava. A igreja, ela é profética, ela não tem que estar pendurada na justiça dos homens. A igreja tem um cenário para promover, e é um cenário profético e é um cenário bíblico. O cenário que a igreja tem que promover é um cenário bíblico. Amém? Esse é o cenário que a gente promove. Amém? Promove. Agora, claro, nessa jornada tem pessoas que você admira e respeita, por quê? Porque elas convocam a Deus, elas invocam a Deus, elas clamam a Deus. Então, essas pessoas que fazem isso têm sim o meu respeito e a minha honra, pode ser quem for, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E eu acredito sim que Deus está levantando um nível de justiça nessa nação grande. A igreja tem um cenário para promover, e o cenário que a igreja tem que promover é o cenário profético das Escrituras. Amém? O cenário profético das Escrituras será promovido por Deus e ponto final. Ele põe homens e tira homens. Ele derruba os reis e ele promove os reis. Assim é que o Senhor faz. Amém? Deus está tratando da igreja, Deus está tratando dos governos da terra, Deus está tratando dos homens que têm autoridade para fazer o bem e não fazem. Deus está tratando e ponto final. A guerra da igreja nas regiões celestiais, sim. A guerra da igreja é aqui. Não adianta a igreja ter trabalho bonito aqui fora. Hoje eu li uma coisa de um jovem e é interessante essa palavra. A igreja fechou os templos, ou seja, fechou o celeiro para ela voltar a olhar para o campo. Às vezes Deus tem que esvaziar o celeiro para a igreja voltar para o campo. Essa palavra está em Provérbios 27.
A igreja, às vezes, ela tem que secar o celeiro para poder olhar para o campo. Anota aí para mim isso aí, Provérbios 27. A igreja precisa secar, né? Deus fechou o celeiro para a igreja voltar a olhar para o campo. E o campo é o mundo, irmãos. O campo é a obra de Deus, queridos. É a obra na América Latina, é a obra com os nossos irmãos na América do Norte, com nossos irmãos da Ásia, com nossos irmãos da África, com todos os irmãos. Amém? A igreja, ela tem um cenário profético para promover. Ela não pode andar pendurada na justiça dos homens. Louvado seja Deus. Amém? Presidente da República, um precioso homem, Sérgio Moro, um precioso homem, mas o meu ídolo aqui é Jesus, meu amigo. Amém? E na realidade Deus não quer nem ser idolatrado, ele quer ser adorado. Amém? Ele não quer ser idolatrado, porque um ídolo você pode trocar. Você adora um ídolo hoje, amanhã está adorando outro, né? Senhor presidente da República, um homem bom, um bom homem. Senhor Sérgio Moro fez muito pelo Brasil, glória a Deus. Parabéns pelo trabalho. Agora, a nossa busca é por Jesus, nós seguimos é Cristo. O nosso cenário é Cristo, amém, queridos? O fato de gostar de homens e de admirar os homens, e de aplaudir os bons, glória a Deus, não pode nos fazer idólatras, amém? Deus está reposicionando inclusive a adoração. Já mexeu na saúde, já mexeu na justiça, e se prepare, nos próximos dias ele vai mexer na comunicação. Eu não estou dizendo que ele vai mexer na comunicação através do ministro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Senhor está mexendo na comunicação dessa nação, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, se preparem. Se prepare. Hoje eu não vou pegar a espada não, para você não me chamar de doido, né? Mas se preparem, Deus está fazendo na nossa nação, amém? Os homens não podem ser produto da nossa idolatria. Amamos os homens bons. Eu amo, admiro, respeito, tenho o meu respeito. Senhor Jair Bolsonaro, tenho o meu respeito. O senhor Sérgio Moro, por tudo que fez pela nação, tenho o meu respeito. Mas eu sigo é Cristo. Eu sou um servo de Deus. O meu modelo de justiça é de Jesus, não é dos homens. Não é. Eu não estou pendurado na justiça dos homens. Quer prender, prende, quer matar, mata, quer tirar, tira, quer roubar, rouba, quer enganar, engana, mas a justiça de Deus nunca falhará. A justiça de Deus trará luz às nações, trará luz aos povos, trará luz aos governos. Se prepare, Deus está manifestando a sua justiça. O nível de justiça na terra está crescendo. Glória a Jesus. Abutres que ficam ao redor da briga, abutres que ficam se alimentando do sangue alheio, que ficam se alimentando da fraqueza alheia, são abutres. Abutres precisam ser enxotados, amém? Abutres precisam ser tirados de perto. Fazer o que Abraão fez quando Deus fez uma aliança com ele, que repartiu os animais em Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz que Abraão ficou enxotando as aves de rapina. Tem ave de rapina que quer tirar você da aliança. Não deixa a ave de rapina tirar você da aliança. Enxota essas aves de rapina que ficam tentando tirar você da aliança em nome de Jesus. Você tem aliança com Deus. A sua aliança é com Deus. Senhor presidente, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu respeito e amo a sua vida sem lhe conhecer pessoalmente. Se o senhor diz que Deus está acima de todos, é para ele que o senhor tem que correr. É para ele que o senhor tem que buscar. Dobra o seu joelhinho lá no Palácio da Alvorada, levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, essa nação é governada pelo Senhor. Me ajude a governar essa nação. Ele vai. Ele é poderoso, irmão. Ele é poderoso. Saul perseguiu Davi, senhor presidente, mas nunca conseguiu achar Davi. Porque Davi estava escondido em Deus, e quando Deus te esconde, ninguém te acha. Amém? Pode bater, pode falar, pode perseguir, pode atacar, nada acontece. Se esconda no Senhor, se esconda em Deus, deixa Deus esconder o Senhor debaixo de graça e de sabedoria. Senhor Sérgio Moro, o senhor precisa de Deus, levante sua mão, adore o Senhor Jesus, a sua justiça é muito linda, o que o Senhor fez pelo Brasil é precioso e maravilhoso. Mas todo homem, por mais justo que seja, ele precisa se esconder em Deus. Amém? Precisa se esconder em Deus. O pior pecado que tem, o pior orgulho que tem é o orgulho da integridade. É se achar tão íntegro que isso pode ser intocável. Não, somos todos humildes servos de Deus.
O senhor precisa de Deus também, o senhor foi criado por Ele. Todos nós precisamos buscar a Deus e eu estou orando por vocês, por todos vocês. Tenho carinho, respeito e apreço pelos dois. Sim, pelos dois. Pelas pessoas que fazem o bem por essa nação. Isso não é momento de quem faz o bem brigar, era o momento de quem fazia o bem dar as mãos. Amém? É o momento dos pastores dar as mãos, é o momento das igrejas dar as mãos, é o momento de quem tem ideais puros e genuínos, ideais políticos genuínos. Era o momento de se dar as mãos. Por que todo mundo briga na hora do caos? Né? Parece que todo mundo quer tirar um pedaço. Meu Deus, que luta. E nós estamos na igreja, irmão. A igreja é profética. Eu vou te falar uma coisa. Sabe por que dá tanta briga? Porque ninguém está morto o suficiente. Ninguém está morto o suficiente. Né? Ninguém está morto o suficiente. Louvado seja Deus. O meu trabalho aqui nessa live, todo dia ao meio-dia, querido, é entrar, para adorar a Deus com você e trazer um discernimento daquilo que está acontecendo, de alguma forma trazer. Se você não concorda, vai procurar outro canal, tem um monte de live acontecendo aí, vai para lá, né? Vai para lá, vai ouvir outros irmãos. Se você não concorda com o que eu estou falando, eu não estou aqui para discutir com você. A minha questão aqui não é discussão, é pregar o evangelho. E é isso que eu estou fazendo. Aí tem gente que diz, não se mete com política, então prega o evangelho. Mas quando você prega o evangelho, você afeta todas as áreas de uma sociedade, querido. Amém? Você afeta todas as áreas de uma sociedade. Então abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 11. Estamos ao vivo ali com o pessoal da América Latina. Deus abençoe, hermanos. Aleluia. Mura? Dá um oi aí, Mura. Dá um oi aí. Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos juntos en el Maratón Misionero. Bendiciones. Sim, graças. Cá estamos. É que a gente está também numa sala fechada aqui com irmãos da América Latina. Amém? De vários países da América Latina. Louvado seja Deus. João capítulo 11. Olha que palavra linda, pastor Muracava, versículo 43. Tendo dito isto, Jesus chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro vem para fora. O Senhor está trazendo muita coisa para fora nesses dias, hein, gente? Naquele dia, Jesus não foi ver a grande obra de Marta. Naquele dia, Jesus não foi receber a adoração extravagante de Maria. Naquele dia, Jesus foi visitar um morto. Alguém que tinha morrido. Que já fazia 4 dias. Amém? Lázaro, ele não foi muito relevante nem eloquente na sua vida, pois em nenhum momento na Bíblia nós vemos alguma palavra de Lázaro. Só depois da ressurreição. Mas aquele dia Jesus foi trazer o morto para fora. Ele foi dizer, Lázaro, vem para fora. Jesus está fazendo isso, irmãos. Tem coisas que Jesus está esperando morrer para depois ressuscitá-la. Fica tranquilo. Eu vou repetir, você anota essa profecia, porque eu estou profetizando. Tem coisas que Deus está esperando morrer para depois ressuscitá-las. Fica tranquilo. Nada fugiu do propósito, nada fugiu da glória de Deus. Tem coisas que o Senhor está esperando morrer. Aos olhos do homem está morto. Hein, Mura? Aos olhos do homem está morto, aos olhos do homem acabou. Aí Jesus disse, vamos lá. Mas Senhor, já faz 4 dias. E é interessante que quando Jesus chega em Betânia, eu estive em Betânia, quando estive em Israel algumas vezes. Ele chega em Betânia, os fariseus que estão em Betânia já começam a dizer assim, mas se ele fosse amigo de Lázaro mesmo, ele estava aqui na hora do desespero, na hora da dificuldade, na hora da doença. Agora chegou tarde. Os discípulos iam atrás dizendo, será que a gente vai morrer também? O que é que a gente vai fazer lá? Não tem mais nada para fazer lá, o cara já morreu. Marta se prostrou aos pés de Jesus e disse, mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chegou e fez a mesma coisa, se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, parece que ela repetiu tudo que Marta falou, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ninguém entendeu nada do que Jesus foi fazer. Tem horas que você entra em cenários que você não pode ouvir ninguém. Porque ninguém está entendendo o que Deus está fazendo. Tem coisas que Deus está esperando morrer para ressuscitar, gente.
Você fica dizendo assim, agora acabou, agora que soltou o ministro, soltou a mão do presidente e agora eles estão brigando, acabou tudo. Você estava apoiado no quê? No que você está apoiado? Hein? Você está apoiado no que você tem? Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. O que gloriar, se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado. Então ele vai fazer misericórdia para quem precisa da misericórdia, juízo virá para quem merece o juízo e justiça para quem pratica o bem e vai viver justiça. Agora deixa o Senhor trabalhar, o Senhor não acabou a obra ainda, gente. O Senhor não acabou a obra do Senhor ela não pode parar. A obra do Senhor é a obra de Deus. Ela não pode parar. Amém? Então deixa o Senhor funcionar. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor é Deus nas alturas. Aí ele chega na frente do túmulo de Lázaro, o Lázaro está morto. Ele não ouviu ninguém. Ele disse, gente, vocês não estão entendendo. Eu sou a ressurreição da vida. E a Marta dizia, eu sei, vai ressuscitar no último dia. Ele disse, não, gente, vocês não estão entendendo. Maria, você não está entendendo. Marta, você não está entendendo. Os discípulos... Então ele chama alguém e diz, tire a pedra. Aí ele diz, Lázaro, vem para fora. Só Lázaro ouviu, verdadeiramente ouviu o que Jesus estava tentando dizer naquele dia, ali naquela aldeia em Betânia. Por quê? Porque Lázaro era o único que estava morto. Tem horas que você precisa estar morto para você entender o que Deus está dizendo. João capítulo 5, versículo 25 diz assim, virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E os que ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Lázaro estava ali naquele dia. Só depois da ressurreição de Lázaro, agora veja aqui, João capítulo 12 é interessante. Se você vira só a página, João capítulo 12, versículo 9 diz assim, ó, uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Viu? Tem pessoas que Deus está ressuscitando, que elas estão atraindo as pessoas para verem Jesus. Deixa Deus trabalhar, a obra não acabou. E olha o que diz o versículo 11. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, os caras já queriam matar ele de novo. É assim que acontece. Os principais da sinagoga estão sempre querendo matar o ressuscitado. Meu Deus, isso aqui é muito, muito legal, né? Pois por causa dele, muitos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Sabe quem que o diabo quer pegar? Quem está representando bem. Sabe quem que o diabo quer pegar? Quem está representando bem. Eles iam em Betânia não só para ver Jesus agora, mas para ver a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia diz que eles queriam matar Lázaro também. Ou seja, os principais da sinagoga, Lázaro tinha acabado de ressuscitar e eles queriam matar Lázaro. Irmão, o diabo quer sempre matar aquele que Jesus ressuscitou. O diabo quer sempre pegar aquele que Jesus está transformando, libertando, está usando. Fica tranquilo, querido. O cenário que nós estamos vivendo é um cenário profético. Amém? Nós precisamos... E Jesus foi lá, ele investiu assim. Ele investiu nessa pessoa. Só depois da ressurreição é que Lázaro começou a dar fruto, você viu? Lázaro não dava fruto, ele não era eloquente, relevante. A Bíblia fala que Jesus era amigo dos três, mas ele ia lá, comia na mesa da Maria, recebia adoração comia na mesa de Marta, recebia a adoração de Maria, mas não fala muito de Lázaro. Agora, depois da ressurreição, a Bíblia diz que muitos, por causa de Lázaro, criam em Jesus. Então, querido, só depois da ressurreição é que Lázaro começou a ser relevante. Então nós precisamos investir em pessoas assim, que não têm grandes obras, talvez sem grandes palavras, pode ser até mortas no espírito, mas Jesus chorou por esse morto, ressuscitou ele e depois usou esse cara. Usou esse cara. E aí quando Jesus começa a te usar, o que é que acontece? Ninguém quis matar Marta, que servia Jesus, ninguém queria matar Maria, que adorava Jesus, eles queriam matar Lázaro, que representava Jesus, e por causa dele, muitos
iam ter com Jesus. Então, se por causa de você, muitos estão indo ter com Jesus, o diabo vai querer te pegar. Os principais da sinagoga vão querer te pegar. Né? Você pode estar adorando Jesus e não ser uma ameaça para o diabo. Você pode estar servindo a Jesus e não ser uma ameaça para o diabo. Mas se você está representando bem, e por causa da sua vida, pessoas estão indo, por causa da sua ressurreição, pessoas estão indo ter com Jesus, então se prepara. Amém, querido? Representar bem é o momento. Representar bem é o momento. Você precisa representar bem a Cristo. Então, por que eu digo isso? Lembra quando Deus falou para Moisés, não fere a rocha? E ele foi lá e feriu a rocha? E saiu água, né? Supriu a necessidade de todo mundo. Funcionou. Mas depois Deus chamou ele e disse, Moisés, você não me representou bem diante do povo. Querido, Deus não me chamou para substituí-lo, me chamou para representá-lo. E não adianta eu falar. Eu tenho que viver a vida com Cristo para poder representá-lo bem. E essa vida só pode ser vivida depois da morte. Por isso que ele diz que aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Eu tenho que tomar a cruz, eu tenho que morrer nela para depois então ser usado por Deus e ser alguém que possa dar fruto na mão de Deus. Não é dar resultado, eu já falei isso aqui, é dar fruto. Você está entendendo, meu irmão? Então Deus chamou Moisés, cara. Moisés, o legislador que tirou 3,5 milhões de pessoas aproximadamente do Egito. E aí agora Deus diz, bate na rocha, ele batia. Depois Deus disse, agora não bate mais, agora fala com ela. Ele continuou batendo. Funcionou, todo mundo bebeu, todo mundo foi muito abençoado. Mas ele disse, você não me representou bem. Então a pergunta que eu tenho que fazer hoje, pastor Alexandre, pastor Micael, eu estou representando bem o Senhor? Ah, pastor, eu estou muito decepcionado com esse tudo aí, eu estou decepcionado. Porque a sua fé não estava firmada no lugar certo. Aqueles 2 homens a caminho de Emaús, eles estavam frustrados, Jesus no meio, eles não estavam enxergando. E eles diziam assim, a gente está muito triste, porque a gente achava que era ele que ia libertar Israel. Aí Jesus, gente, vocês não leram nas Escrituras, honestos de coração, vocês não leram nas Escrituras, elas falam de mim, eu não vim libertar Israel de Roma, eu vim libertar o homem do pecado. É isso que Jesus veio fazer, libertar o homem do pecado. Amém? Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Deus não veio libertar o Brasil do comunismo. Jesus não veio libertar o Brasil da esquerda, do PT, não. Jesus veio libertar o homem do pecado. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, de trás, de ré, de frente, de fundo. Não interessa. Todos precisam de Jesus. Todos precisam ser libertos, não saia do foco. A igreja é profética. E como uma igreja profética, ela está decepcionada. Homens sempre vão decepcionar. Governos sempre vão decepcionar. Amizades podem te decepcionar. Casamento pode te decepcionar. Empresas te decepcionam. Negócios te decepcionam. Mas ele não. Ele é vivo. Ele é vivo. Se você está frustrado, decepcionado, depressivo, é porque você firmou a sua fé naquilo que não poderia suprir a sua vida espiritual. Como disse, eu tenho respeito por homens que invocam a Deus, que clamam a Deus, por isso o presidente tem o meu respeito, tem a minha honra, tem a minha admiração, porque se posiciona contra o aborto, se posiciona contra a ideologia de gênero, se posiciona pedindo um jejum nacional, se posiciona dizendo que Deus está acima de todos. Então a pessoa que tem autoridade para servir a Deus ou não, para buscar a Deus ou não, para invocar a Deus ou não, e fala publicamente, sem medo, que Deus está acima de todos, então Deus está acima de todos. Espera aí, meu amigo. Deus não acabou, não critique o escultor enquanto ele não terminar a escultura. As pessoas têm a nossa admiração, elas podem ter o nosso respeito, elas podem ter a nossa honra, elas podem ter as nossas lágrimas, inclusive. O que elas não podem ter é o nosso coração, elas não podem ter a nossa adoração, elas não são produtos da nossa adoração. Nós adoramos é Cristo, nós esperamos em Cristo, nós buscamos é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, é Cristo em nós. Aleluia! Louvado seja Deus! Agora, admirar eu admiro,
Pastor, o senhor gosta mais da direita ou da esquerda? Eu gosto da direita. A minha vida tem a ver com a direita, que serve a Deus, que tem princípios familiares, amém? Que tem princípios corretos de moralidade. Esse é o produto da minha admiração, do meu respeito, até do meu aplauso, mas não da minha adoração. Eu adoro Cristo. Eu adoro Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu Senhor. O meu Senhor. É o Senhor da igreja. É o Senhor do coração do Luiz Hermínio, da sua família, do seu ministério. Aleluia. Ele me chamou para isso, para amar. Ele não me chamou para andar frustrado com homens, andar decepcionado com homens, com mulheres. Não, ele me chamou para amar. Você esperava do quê? Você esperava o quê? O governo dos homens é um governo caído. Por mais que tenham fibras morais, por mais que tenham desejos corretos, mais uma pedra foi cortada. A Bíblia diz que ela será cortada. Daniel profetizou, dará contra o pé da estátua e um novo governo será estabelecido. Não é governo de partidos políticos corruptos, não. É governo de Deus. Se Deus não governa o teu coração, o que você governa não faz sentido. Se Deus não governa a sua mente, o que você governa não vai dar fruto para a eternidade. Se Deus não governa a sua vida, o que você faz com a sua vida não dará fruto para a eternidade. Ponto final. Em nome de Jesus. Agora, não é pecado você gostar de A, B ou C. Não é pecado você discordar. Discordo do que está acontecendo completamente, mas o meu produto de admiração não é o mesmo produto, não é a mesma da minha adoração. Minha adoração é para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, o meu mestre, aquele que nunca me decepcionou, aquele que me amou mesmo quando eu não merecia. Amém? Então, Moisés, ele disse, você não me representou bem. Teve milagre, saiu água, funcionou, mas não me representou bem. Ou seja, Moisés, você pegou e feriu a rocha. Você pegou o cajado e pá, bateu na rocha. Ou seja, você, Moisés, você mostrou uma ira que é sua, não é minha. Eu não estou irado. Você mostrou uma coisa que é você que está fazendo, não sou eu, Moisés. Não sou eu. Eu não estou irado, Moisés. Você não me representou bem. Querido, o que nós precisamos nesses dias, pastor Luiz, então? Nós precisamos definir o reino sacerdotal. Quando Deus disse o que é reino sacerdotal e nação santa, como é que eu consigo viver o reino sacerdotal, pastor Alexandre, e viver a nação santa? Está lá em Êxodo, capítulo 19 e o versículo de número 5. Êxodo 19. Eu vou ler o 4 para a gente entender o 5. Diz assim, versículo 3, vamos ler o 3. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Viste o que fiz aos egípcios. Viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Essa é a palavra para nós nesses dias. Deus me chamou para ser o quê? Um reino sacerdotal e uma nação santa. Reino fala de autoridade, querido. Nação fala de território. Autoridade, por isso que o Senhor diz assim, eu te darei as nações e os reinos. Nações é um território, é terra, é produto terra. Reino é nas regiões celestiais. Quando o Senhor diz que vai te dar as nações e o reino, Ele vai te dar a geografia para você ministrar. Né? Você diz, eu já fui em várias nações. Às vezes você foi em várias nações pregar, mas nunca tocou o reino daquela nação. Nunca tocou o reino, porque o reino é as regiões celestiais. Quando ele diz, eu te darei as nações e o reino, ele está dizendo, eu vou te dar
o território para você caminhar e andar nele, mas eu vou te dar também o reino que rege essa nação. Reino fala de autoridade. Agora, como é que eu entendo esses dois princípios? Se eu diligentemente ouvir a sua voz. O que é que Jesus diz em Mateus 28, 18 e 19? Jesus diz assim, ó, disse Jesus, é-me dado todo. Eu vou repetir, é-me dado o quê? Todo poder no céu e na terra. Jesus está dizendo, eu recebi o poder no reino e nas nações. Quando eu digo que a guerra é aqui em cima, no reino, nas regiões celestiais, tem pastor que diz, que guerra, o que é região celestial? Não sabe o que está falando. Nações e reino, a guerra da igreja é aqui nas regiões celestiais, meu amigo. A guerra da igreja não é aqui, não adianta a igreja abrir templo bonito, ela pode abrir a maior igreja da cidade e não tocar o reino daquela cidade. Por que abre igreja grande, mas não muda o crime, não muda a ideologia, não muda a moralidade, não muda por quê? Porque não adianta, só abriu a porta, mas ela não tocou o reino. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus está dizendo, eu tenho esse poder aqui nas regiões, no céu, e eu tenho esse poder na terra. Né? Reino fala do quê? Fala de autoridade. Sacerdócio fala do quê? Sacerdócio fala de dependência e acesso. Dependência e acesso, pastor, como é isso? Querido, dependência e acesso é você depender de Deus exclusivamente. Você é sacerdote, Muracavo? Você é sacerdote, Micael? Você depende de Deus exclusivamente. Amém? Amém? O salário que você ganha, dá para você viver? Não dá se Deus não fizesse você depender de Deus. Quando Deus chamou o primeiro sacerdócio, o sacerdócio levítico foi chamado, como sombra daquilo que estava por vir. E qual era a ideia para o sacerdócio levítico? Capítulo 18 de Números, versículo 20, diz assim, ó, disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou a tua herança. Eu sou a tua herança. Você pode ser rico na terra, mas não, mesmo assim não ser um sacerdote de Deus. Você pode ter dinheiro, carro, você pode ter fama, você pode ter crédito, você pode ter título, você pode saber de tudo, meu amigo. Se não é Deus que rege o seu coração, você não é um sacerdócio. Você não entendeu o que é sacerdócio. Sacerdócio é ocupar os lugares vazios. O primeiro sacerdócio levítico, sacerdócio de Arão, quando ele estabelece uma família para representá-lo diante de todas as famílias, ele escolheu uma família, a família de Arão, para representá-lo diante de toda a nação de Israel. É isso que Deus faz. Hoje a igreja representa. A igreja representa, é a família de Deus representando em toda a nação brasileira. Então, qual é o recado para você? Eu sou a tua herança, eu sou a tua possessão. Amém? Eu sou, você depende de mim, diz o Senhor. Então não se frustra, irmão. Não se assusta. Deus não está acima de todos. Deixa Deus funcionar, deixa Deus trabalhar. Nós precisamos discernir o que é o sacerdócio. Vamos lá, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, meu filho, coisa linda. Eu não vou ler tudo, mas depois você pode ler o capítulo 5 de Hebreus todinho. Ele vai trazer para você uma definição do termo sacerdócio. Amém? Diz assim, ó, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes, errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Então quem representa bem o sacerdócio de Deus hoje? É todos os pastores? Não. É todas as igrejas? Não. Eu posso ter aberto uma igreja, porque a igreja... vou abrir uma igreja. Igreja não abre, igreja nasce. Como diz o pastor Márcio Valadão, igreja nasce, ela não abre. Que abre é açougue, padaria, mercado. Né?
Então, às vezes, a pessoa diz assim, Deus, vou abrir uma igreja para Deus. Às vezes não é para Deus, às vezes é para ele. Como é que essa igreja vai ter autoridade no mundo espiritual, nas nações? Não tem. Não tem autoridade, porque ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu te gerei. A minha pergunta é para vocês, que estão me assistindo e estão aqui. Jesus ia todo ano ele ia em Jerusalém, passava pelo tanque de Betesda, passava pelo tanque de Siloé, via os paralíticos, via os cegos, botou a mão em alguém? Não, só o dia que Deus mostrou ele, o dia que Deus disse, esse é meu filho amado. 40 dias depois ele ficou no deserto, naquele mesmo dia ele foi levado para o deserto. Talvez naquele dia, ou 2 ou 3 dias depois que ele saiu do deserto, ele começou a curar enfermo, começou a caminhar para Jerusalém, caminhar para a cruz, foi conhecido em toda a Galileia, mas antes ele fez alguma coisa? Não. Por quê? Porque ninguém toma para si essa honra. Está aqui escrito aqui, ó. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então veja bem, querido. Sacerdócio é isso. A definição, deixa eu ler aqui para você o que eu escrevi. A definição do termo sacerdócio denota alguém devidamente autorizado para oficiar perante uma divindade em favor de um povo. Sacerdote é isso. É você está devidamente autorizado a oficiar perante uma divindade em favor de um povo. Somos sacerdotes de Deus, se Deus nos chamou. Se Deus não nos chamou, somos só alguém tentando fazer a obra de Deus, representando um Deus que não nos chamou. Então, para tudo, fecha o tempo, para tudo para ver. Temos um chamado mesmo? Temos uma obra, Deus nos chamou para fazer algo, ou a gente está só na beira do caminho criticando quem está fazendo? Cabe ao sacerdote oferecer sacrifício com o propósito de atrair o favor de Deus sobre os homens. Por isso que Deus levantou Arão para representá-lo na nação. Agora, nós não somos sacerdotes da tribo de Levi. Nós somos sacerdócio de todos os santos. Porque a ideia original de Deus não foi ter uma tribo sacerdotal. A ideia original de Deus foi, se vocês devidamente, né? Foi devidamente? Deixa eu ver aqui o termo certinho da palavra. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Sabe o que é diligentemente? É prestar atenção. Quando Deus estiver falando, você não ouve mais nada. Quando Deus estiver ministrando, você não... É diligente, é assim, ó. Você fica assim, ouvindo a Deus. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade particular. Vós me sereis reino sacerdotal. Sabe o que está dizendo? Eu vou entregar aqui para você nas regiões celestiais. Eu vou entregar para você aqui o principado e a potestade. Por quê? Porque eu sou o cabeça. Jesus é o cabeça do principado e da potestade. Ele não é só cabeça da igreja, não. Ele é cabeça de principado e potestade. Por isso que a igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Porque não adianta a igreja querer afetar a terra se ela não afeta nem as regiões celestiais. Não adianta nós termos igreja cheia de gente vazias, que não discerne o tempo e o modo, o tempo e o momento. Amém? Então, o sacerdote é esse cara. Mas como é que eu posso me tornar uma nação de sacerdotes? Quando eu ouço diligentemente a voz do Senhor e guardo a sua aliança. Então a minha aliança é com Deus, irmão. A minha aliança é com Deus. A sua aliança tem que ser com Deus. Como eu disse, os homens devem ter o seu respeito, a sua admiração, se merecem, o seu aplauso, ok. Devem ter a sua honra, mas não são produtos da sua adoração. Não são. Não idolatre cidades, não idolatre terra, não idolatre, porque o reino que nós pertencemos é o reino de Cristo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Então eu não vivo aqui de uma forma que o reino desta terra me aceite.
Eu vivo de uma forma aqui que o reino a qual eu pertenço, venha e invada esse reino aqui. Venha e invada esse reino aqui. É isso que eu quero. É isso que eu estou buscando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para todos vocês que estão nos assistindo. Agora deixa eu definir com você nação santa, porque a gente já definiu reino sacerdotal. Reino sacerdotal é tomar os espaços vazios nas regiões celestiais. Por isso, quando Jesus chegava em algum lugar, ele dizia assim, é chegado o quê? O reino de Deus. Quem é que atormentava em Gadá? Quem é que atormentava em Gadá? Era o gadareno. Quando Jesus pisou, o que é que o gadareno fez? Se prostrou diante do reino de Deus que estava se manifestando naquele momento. Quando o reino de Deus se manifesta, todos os outros reinos têm que bater cabeça. Então, deixa Deus rodar, querido. Deixa Deus fazer o que Ele está fazendo. Deixa Deus rodar na terra e mostrar o que Ele está fazendo para a igreja. A igreja não tem que se apoiar na justiça dos homens. Né? A minha justiça não está no Ministério de Justiça. A minha justiça não está no Ministério de Justiça. O meu governo não está no Palácio do Planalto. Não, o meu governo é o governo moral de Cristo, não é o governo legal dos homens. Porque muitos governos legais podem ser imorais. Como eu disse, tem o meu respeito, tem o nosso respeito, tem a nossa admiração, tem o nosso reconhecimento, tem até a nossa honra. Temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Amém? Louvado seja Deus. Mas, deixa eu te falar, eles não são produto da nossa adoração. Nós adoramos Cristo, o único Deus. E deixa eu definir para você nação santa aqui, senão não vai dar tempo. Já entendeu aí? Reino sacerdotal? Reino sacerdotal, reino é aqui em cima, sacerdotal é a nação santa, é o reino que o Senhor nos chamou para representá-lo. Amém? Por isso que a vida de um sacerdote é uma vida de sacrifício, não é uma vida de bonança, não. Embora Deus pode nos dar algumas coisas, né? Eu tenho uma casa que eu moro, que eu ganhei, eu não estou dizendo que está errado comprar, não. Eu ando num carro que eu ganhei, porque o Senhor disse, eu sou a tua herança. Eu sou a tua herança. Ele está dizendo, eu sou a tua herança, eu cuido de você. Está errado você ter o dinheiro para comprar? Claro que não. Por favor, gente. Né? Ou o dinheiro ou o presente, ok. Mas o Senhor disse assim, você não vai ter possessão na terra. Eu sou a tua herança. Eu vou te dar, eu vou te dar. Ele falou para Arão, e eu vivo no mesmo princípio. Embora eu não sou da tribo de Levi, embora o sacerdote que eu acredito não é o levítico, né? O levítico foi a sombra daquilo que está acontecendo nesses dias. Agora é isso. Nação santa. Vamos definir o que é nação santa aqui, gente? Nação santa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nação santa. Por sua vez, fala de vivermos nosso dia a dia, sobre os valores do reino de Deus. Toda nação é regida por uma legislação, um conjunto de leis que determina os direitos e obrigações de cada cidadão. Né? Toda nação tem uma legislação que determina o direito e a obrigação de cada cidadão. Significa, para vivermos a partir de uma cosmovisão celestial. Nação santa é você viver numa cosmovisão celestial. E o que é que a Bíblia diz em Salmo 33, versículo 12? Verso 12. Bem-aventurada é a nação cuja a sua legislação é criada a partir do temor do Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Ela não diz bem-aventurada a nação cujo presidente é evangélico. Ela diz cujo Deus é o Senhor. É claro que o governo que declara, que conclama, que proclama que Deus está acima de todos tem o meu respeito, sim. Tem a minha honra, sim. Tem a minha admiração e o meu reconhecimento. Amém, querido? O reino sacerdotal, eu acredito que isto resuma de uma forma bem sucinta a intenção de Deus em constituir um reino sacerdotal e uma nação santa. Amém, querido? Deus te chamou, ele diz assim, Luiz Hermínio, se você me ouvir diligentemente, você vai ser o meu reino sacerdotal e a minha nação santa. Agora, como é que a nação vai ser santa se o reino não é sacerdotal? Como? A nação só pode ser santa se o reino for sacerdotal. Se cada sacerdote, eu não estou dizendo cada pastor, cada padre, não.
Eu estou dizendo sacerdócio de todos os santos. Buscar a presença de Deus. Então, querido, você não era para acordar hoje frustrado. Meu Deus, o país está se perdendo, está acabando tudo. Oh, meu pai, meu irmão. Cada nação tem um líder que merece. Cada nação tem o governo que merece. Cada nação tem a liderança que merece. Então, querido, você é guiado pelo Senhor, você é guiado por Deus. Amém? Isso, exatamente. Esse é esse irmão que falou aqui. O papel da igreja é orar pelos governos. Não é difamar, não é criar contenda, não é ficar se promovendo em cima disso. O papel da igreja é confiar no Senhor. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos em Deus. Ei, o meu reino não é daqui. O reino que eu carrego, eu vivo de uma forma que esse reino seja estabelecido aqui. Eu não vou ler tudo agora porque não vai dar tempo, mas se você ler Hebreus capítulo 9, meu Deus, Hebreus capítulo 9 fala do culto do tabernáculo terrestre comparando com o tabernáculo celestial. Aqui nos dá um resumo do que é um sacerdócio. Na antiga aliança e as suas funções fica evidente que era algo transitório. O tabernáculo era transitório ali. Para chegar nesse lugar, apontava para a realidade futura, apontava para Jesus, aponta para você, o sacerdócio real. Amém? Por isso, não ponha nome novo em práticas velhas, querido. Amém? Nós não podemos dar nome novo em práticas velhas. Quando eu tenho um computador, por exemplo, eu quero mudar a configuração do computador, mas às vezes Deus quer mudar o programa. Não é só a configuração. Para mudar a configuração, tem que mudar o programa. Né? Então, quem faz site sabe o que eu estou dizendo aqui. Às vezes a gente só quer mexer só quer mexer na imagem, no banner, na aparência. Mas Deus não, Deus quer mexer nos fundamentos. Né? O que não é mais necessário nesses dias, quando Noé construiu a arca, o que é que Deus falou? Disse, olha, a medida exata é essa. Mas o tempo exato... Quem é que determina o tamanho da arca? Quem é que determinou o tamanho da arca? Foi Deus. Quem é que determinou o material da arca? Foi Deus. Quem é que determinou as medidas da arca? Foi Deus. E foi para um tempo. Levou 100 anos para construir uma arca que eles usaram por 1 ano. Ou seja, 100 anos numa construção, eles ficaram por 1 ano. Quem determinou o dia de entrar foi Deus. Quem determinou o dia de sair foi Deus. Amém? Foi para um tempo exato. Depois que as águas baixaram, a arca não foi mais necessário. Aquela obra de dezenas de anos não fez-se mais necessário naqueles dias. Aí sabe o que acontece, pastor? A gente diz assim, mas foi Deus que me deu, eu não posso soltar isso aqui. Foi Deus que te deu, mas te deu para um tempo. Então há um tempo e um modo para todas as coisas. Cada vez que Deus tem que mexer numa estrutura, todo mundo, meu Deus, e agora, meu Deus? Ei, acorda. Amém? Quando Noé construiu a arca, ele construiu para um determinado propósito. Amém? Quando Deus disse, Noé, agora pode desmanchar a arca. Noé disse, não, Deus, levei 100 anos para fazer essa obra do Senhor. Ela não pode parar. O que era mais importante para Noé? Construir uma arca ou reconstruir o mundo? Ele teve que soltar a arca que ele gastou 100 anos para fazer, para reconstruir a humanidade. Então, querido, reconstruir o mundo é muito mais relevante do que construir uma arca. Noé, essa arca foi para um tempo, não serve mais. Tem coisas que não servem mais para esse dia. A gente continua fazendo culto do mesmo jeito, pregando as mesmas chavões, falando as mesmas coisas. Deus está mexendo e a gente diz, não, isso é novo, eu quero ficar aqui na arca, porque essa arca fui eu que fiz. E Deus disse, se você não soltar a arca, eu não posso te levar para mudar o mundo. Tem coisas que eu quero levar você. A arca foi para um tempo específico. Ela suportou a demanda do momento específico
Por quê? Porque foi Deus que mandou fazer e ela foi feita nas medidas de Deus. Mas chegou uma hora que Deus disse, chega, pronto, sai da arca, abriu a porta, sai da arca, vai cultivar a terra, vai multiplicar a terra. E é tão interessante, irmão, que coisa linda. A Bíblia diz que tinha 8 pessoas na arca. Eram 4 casais. E por 100 anos, enquanto eles fizeram a arca, não nasceu nenhum filho, nenhuma criança nasceu. Mas quando eles saíram da arca, Deus disse, tudo que falou para Adão, Deus repetiu para Noé. Ele disse, crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Depois que eles saíram da arca, eles começaram a ter filhos e filhas. Por quê? Porque eles estavam todos trabalhando por uma obra específica. E quando você trabalha por uma obra específica, Deus não permite você gerar em causa própria. Coisa linda, né, amor? Deus não permite você gerar em causa própria. Deus não permite você gerar em causa própria. Mas quando eles saíram da arca, a Bíblia diz que Deus disse, agora eu vou te dar filhos e filhas. Você já viu que Deus multiplica as riquezas, multiplica as heranças de quem não milita em causa própria? Quem milita sempre na causa dos outros, Deus está sempre honrando. Quem não milita em causa própria, então tome as suas decisões a partir de uma causa coletiva. A causa do reino de Deus, querido, que é muito maior do que a causa do Brasil, do que a causa dos Estados Unidos, do que a causa da China, do que a causa do reino de Deus, é uma causa eterna. Ah, mas as notícias... Irmão, a notícia que você recebeu no jornal hoje, ela vai para a lata do lixo amanhã. Mas essa notícia aqui, ela é eterna. Passa o céu e passa a terra. Mas essa notícia aqui, ela não vai passar. Ela vai ficar dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro do seu espírito. Ela não vai passar. Meu Deus, está passando a hora aqui. Não... O Instagram não cai mais com 1 hora, não? Eu dei uma pesquisada, não deve ser testes no momento. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Reconstruir o mundo é muito mais importante agora, querido, para você do que refazer o seu ministério. A arca foi para um tempo específico, ela suportou a demanda do momento. Se o Senhor mandou fazer e você fez nas medidas que Deus deu, ela vai suportar, ela vai suportar. Então não se prostem, exatamente, irmão, isso aí, não se prostem para estes dias. O cenário destes dias não define quem você é. Esse dilúvio vai passar, essa chuva vai cessar, as águas vão baixar. Sim, e você vai ter que reconstruir o mundo. Amém? Não tente levantar nesses dias altares que Deus está derrubando. Não tente. Meu Deus, tem uma palavra que eu preciso terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Chega. Só mais esse versículo. Tá bom? Só mais esse. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Uau! O Senhor está dizendo, o Senhor chamou Samuel e disse, até quando você vai chorar por aquilo que eu estou desabilitando? Até quando você vai orar e chorar por aquilo que eu estou desabilitando? Querido, quando Deus começa a trazer justiça e juízo, não tente parar Deus com obras boas, com orações quebrantadas. Não, é Deus que está fazendo. Deus está mexendo na estrutura da nossa nação, em todos os governos, em todas as áreas. Deus está mexendo nisso. Amém? Não tente levantar altares que o Senhor está derrubando. Até quando chorarás por Saul, se Deus já tem Davi? Não chores mais por aquilo que o Senhor não restaurará mais. Tem coisas que o Senhor não vai restaurar mais. Ele vai derrubar, ele vai destruir, ele vai aniquilar. Acabou, é Deus que está fazendo. Por quê? Porque ele já rejeitou.